Olá, mais uma vez, com muita alegria no coração, eu peço licença para você, para entrar na sua casa com o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br é o nosso e-mail, jonasgrebe@ig.com.br. No Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas, Facebook/Do Jeito do Jonas. Também na minha página pessoal, lá no Facebook, no ícone de busca, coloca Jonas Grebe, você vai encontrar a minha página e você vai fazer seu comentário, vai ser muito gostoso receber você lá. Nós também podemos ser assistidos, além de onde você está vendo agora, no canal 7 da TV Itapema, na Guaru TV, também no www.guarutv.com.br ou no www.guarutv.net. Só ontem, para que você tenha uma ideia, 169 pessoas assistiram o programa pelo Facebook. Muito legal, lá tem o contador lá da semanal, e é muito legal saber que você também está nos assistindo pelo Facebook/Do Jeito do Jonas. Hoje é Dia Mundial de Ação de Graças. Você que está me assistindo já deu graças hoje, graças pela saúde, graças a Deus pela família, graças a Deus pelo seu emprego, graças a Deus porque você pode caminhar, porque você pode ter a sua vida, você já deu graças hoje. Para falar do Dia Mundial de Ação de Graças, eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que essa ilustre personalidade aqui do Guarujá, mestre em Ciências da Religião pelo Mackenzie, reverendo Ivan Pereira Guedes. Como vai? Tudo bem, pastor? Tudo bem, Jonas. É um prazer estar aqui com você, estar aqui junto com essas pessoas que assistem o seu programa diariamente. Parabéns pelo Facebook, viu? Ah, o Facebook está caminhando. Pastor, Ivan Pereira Guedes, mestre de Ciências da Religião pelo Mackenzie. Dia Mundial de Ação de Graças. Mas nos Estados Unidos, aquela comemoração toda, desfile nas ruas, as famílias todas reunidas, né? O grande dia, feriado nacional, né? O grande dia do peru, né? Porque lá come-se peru no Dia de Ação de Graças. Por que no Brasil não pegou isso? Eu creio que pelo nosso catolicismo, né? Como os Estados Unidos tem uma formação praticamente protestante, então, historicamente, o Dia de Ação de Graça nasce com os pioneiros, né? As primeiras colheitas, e eles expressaram isso desta forma, né? Após as colheitas, aí estabeleceram um dia específico em que eles reconheciam a graça e a bênção de Deus sobre a vida deles. No Brasil, você tem outro tipo de calendário, né? Era o calendário religioso, mas voltado mais para a questão dos santos, etc., né? Que já perderam o Ibope, inclusive, né? Só sobrou mesmo o dia 12 de outubro, né? O restante caiu tudo, né? Que é a padroeira do Brasil, né? Exatamente, Então, o Dia de Ação de Graças continua aqui no Brasil. Foi uma proposta do representante brasileiro, né? Que viu lá nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil essa ideia e tem se espalhado por aí, mas fica mais concentrado no meio protestante, né? O católico seria um dia mais ligado ao protestantismo? Com certeza. Eurico Gaspar Dutra, presidente da República, instituiu o Dia de Ações de Graças através da Lei 787, em agosto de 1947, dando ao Brasil, né, esse dia de comemoração, uma data no calendário de comemoração, que se dá toda quarta, quinta-feira de novembro. Quer dizer, a primeira quarta-feira não, a segunda não, a terceira não. Na quarta, quinta-feira do mês de novembro é o Dia de Ação de Graças. Alguma programação, alguma movimentação, existe ainda isso? Não. Na lei está que deveria se organizar durante a semana para que este evento pudesse acontecer. Eu não me lembro, não é, disso aparecer em alguma forma dentro da estrutura do governo, né? E qual seria o objetivo desse Dia de Ação de Graças? Segundo o embaixador,
se eu não me engano, Nabucco, né? É. Ele traz a ideia de uma confraternização geral, né, da sociedade, não só do Brasil, mas a ideia dele era que houvesse um dia mundial de ação de graças em que todas as nações pudessem estarem juntos. É aquele ideal Quase que utópico, né? da própria Nações Unidas, né, quando surgiu. Por que surgiu as Nações Unidas? A ideia era de que o ser humano haveria de evoluir de tal forma que as negociações resolveriam todos os conflitos. Não aconteceu e o Dia de Ação de Graças passa a ser assim um objetivo, um alvo a ser alcançado, né? Mas no nosso país as coisas são meio complicadas, né? Nós temos outras coisas que atraem as multidões, né? O carnaval, né? O futebol. Então, eu ia colocar isso. Não tem nada a ver com... Eu ia colocar isso. O Brasil nunca teve tradição em dia de bruxa, Halloween, essas coisas, né? Mas está acontecendo. E de repente começa a copiar isso dos Estados Unidos e hoje já tem aí a criançada vestido de bruxa, falando travessura ou doce, essa coisa toda. Por que coisa boa não se traz? Só coisa ruim? Trazer trouxe, né? Até antes. Mas não pega, né? O Halloween... acabou entrando no Brasil através das escolas de inglês, né? E por que o Dia de Ações de Graças não entra por escola de inglês também? Tem alguma explicação para isso? Tem, não dá ibope, não interessa, né? É aquilo que nós falamos, o povo brasileiro ele tem outros atrativos, né? São seduzidos por outras coisas. Inclusive os próprios evangélicos mesmo, que deveriam ser os promotores mais enfáticos disso, não são. Você conhece alguma igreja evangélica que faz um almoço no dia de ações de graça? Não. Um jantar, vamos dizer, porque não. No nosso caso não é feriado. Não é feriado. Né? Não tem. Mas você é capaz de encontrar em algumas igrejas, e aqui eu não estou tecendo crítica a uma ou outra, mas você deve encontrar alguma coisa parecida com o Halloween. Bobear, logo tem uma festa das bruxas com outro nome, lógico. Com outro nome. Um nome gospel, né? Eu, no Dia das Bruxas, eu recomendei aqui nesse programa que você desse uma lembrancinha para sua sogra. Né? Muitas sogras ficam bravas, mas é uma brincadeira, é claro. Né? Uma brincadeira sadia. Rapaz, o dia que você for no Encontro Nacional da Sogra, você está perdido. Viu? O dia que tiver, com certeza, vamos estar... Mas... voltando aqui ao nosso assunto, feriado religioso hoje, basicamente nós temos o Natal, me ajuda aí, que mais? Sexta-feira Santa. E o 12 de outubro que foi... Sexta-feira Santa é o termo correto? Sexta-feira... da Paixão, né? Da Paixão, isso. Paixão, Natal, Sexta-feira da Paixão. Só. Basicamente religioso e só. O 12 de outubro, 12 de outubro que foi encapado. É feriado, inclusive, né? Mas que foi encapado, né? Porque já era feriado, que era o Dia das Crianças, né? Era feriado o Dia das Crianças? Não era não, pastor. Não? Era feriado? Era só um dia comemorativo, Feriado é 15 de outubro, que é o dia do professor. Você tirou o feriado do Dia da Bandeira, não é? Mas também tem feriado demais, né, pastor? Mas o Guarujá gosta. Não, o Guarujá não, o mundo gosta. Mas tem feriado demais. Sim, mas os feriados, eu também pensava assim, até eu encontrar uma explicação que tem lógica, né? Os feriados fazem você também girar o mercado, né? Que é quando o cara sai e gasta, né? Ele gastando, você faz a roda girar, né? Se você tirar os feriados, além de você deixar todo mundo estressado, você também diminui o impacto da economia. É uma coisa interessante isso. Pastor, nós estamos tendo alguns impactos religiosos pelo mundo. No Egito hoje, um pouco na Síria, mas mais no Egito, está havendo uma grande perseguição religiosa a cristãos, independente de serem protestantes ou católicos, ou até mesmo ortodoxos. Mas aí há uma perseguição. É a velha rincha do islamismo com o cristianismo, né? Que começou lá atrás e continua hoje. Começou lá em Agar. Dá uma acalmada, né? Começou em Abraão e Agar. Dá uma acalmada. Isso tem a ver com todas as outras coisas, né? Tem a ver com a política, porque normalmente está tentando ocupar um espaço, né? E tem a ver com a própria economia também, né? As guerras,
religiosas, nunca foram religiosas, né? São políticas. É política, econômica, né? Então, mas o que leva hoje, em pleno 2013, século XXI, a ainda ter esse tipo de embate político, como, por exemplo, está tendo lá no Egito? Olha, Jonas, a questão religiosa, ela vem da própria gênese da cultura desses países, né? O brasileiro sempre foi acostumado, desde a sua origem, a um sincretismo, né? Para nós a gente acha legal, você vê o budista ali, você acha que bacana. O brasileiro tem a tendência natural de procurar alguma coisa positiva naquilo do outro, né? E esses países, principalmente aonde está inserido o islamismo, entenda bem, não é o Islã que é culpado disso, mas a forma como você pega estas ideias do Islã e aplica isso para eliminar o diferente, né? Não para conviver, mas para eliminar, né? O brasileiro tem essa tendência, né? De tentar conviver. Com toda a religião, com todo tipo de dogma. Entendeu? Só as torcidas de futebol que não entenderam isso ainda, mas um dia, quem sabe... Aí, tá aí um bom exemplo, né? Bem diferente, mas por que porque duas torcidas de futebol não podem ocupar o mesmo estádio pacificamente para assistir o seu jogo de futebol? Por quê? Não é? Essa animosidade, né? O ser humano tem essa natureza de impor, não é? De impor pela força. Tem que prevalecer a sua própria vontade. Entendeu? Aí você usa o quê? O cara usa a bandeira do time dele, o islamismo usa o Alcorão e todos os seus preceitos religiosos, como o cristianismo usou por muitos séculos. O cristianismo também tem esse tipo de exemplo de certeza. querer impor ao longo da história. Sim. Inclusive aí, quem não se lembra aí da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, que subjugava pessoas que não aceitavam o cristianismo. De santa não tinha nada, mas de Inquisição tinha muito. Tinha muito. E aqui, até isso no Brasil foi menos, né? Acentuado. A Inquisição no Brasil. Também você. O Brasil estava começando. O número O Brasil estava começando. de outras religiões no Brasil era inexpressivo. A época forte da Inquisição foi quando o Brasil estava sendo descoberto. Exatamente. Né? O pessoal fica procurando mártires, né? Porque a gente acha bonito, né? Ter uma lista de pessoas decapitadas, etc. Né? Isso mortas, hoje mortas nos na Emirados fogueira. Árabes, as pessoas toda sexta-feira têm execução na praça pública de pessoas, na maioria, que cometem crimes religiosos. Sim. Não é crime de roubo e tal, porque isso lá praticamente não existe, mas crimes religiosos. Exatamente, né? Como uma grande parceira do Brasil hoje, que é a China, em outros tempos você teve uma perseguição violenta contra os cristãos, não é? Então, e na China se diz um país ateu, né? E não é, né? Nunca foi, né? Porque o ateu, ele só desloca Deus e coloca ele mesmo ou alguma outra coisa no lugar, né? O homem é um ser religioso, não tem jeito. Você pode tirar Deus, ok. Mas vai substituir. Vai colocar a câmera de TV, você vai colocar o time de futebol. O próprio ego, né? O time de futebol é importante. O cara que se diz ateu, ele está dizendo que ele existe por si mesmo. Então ele é o seu próprio Deus, né? Entendi. Vamos dar um breakzinho, vamos dar um intervalozinho bem rápido. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas, falando hoje aqui com o mestre em Ciências da Religião pelo Mackenzie, o professor reverendo Ivan Pereira Guedes. Até já. Programa do Jeito do Jonas no segundo e último bloco. Hoje falando aqui com o mestre de Ciências da Religião, professor reverendo Ivan Pereira Guedes.
Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, nosso e-mail, jonasgrebe@ig.com.br, e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Coloca lá e você pode assistir este e todos os outros programas, vários programas, tem mais de 50 programas lá, selecionados para você assistir no Facebook/Do Jeito do Jonas, ok? Reverendo Ivan, estamos falando hoje de religião, o senhor é mestre em ciências da religião. Hoje é Dia Mundial de Ação de Graças. Os Estados Unidos hoje está em festa, é feriado nacional. Toda quarta, quinta-feira do mês de novembro, todos os anos, Dia Nacional de Ação de Graças. Mas nós transversamos aí para a violência que existe contra principalmente cristãos em alguns pontos do mundo. Hoje no Egito estão perseguindo, matando cristãos em geral, católicos, ortodoxos, evangélicos, enfim. A perseguição ao cristianismo continua em vários pontos do mundo. E uma coisa que me surgiu aqui é o seguinte, tem uma corrente também religiosa, ou antirreligiosa, contra-religiosa, que diz que eram os deuses astronautas. Eu me lembro da minha juventude, quando eu li Erich von Däniken, né? Quem leu Erich von Däniken via lá aquelas provas cabais de que os deuses eram astronautas, e hoje tem aí o Discovery Channel, né? O canal Discovery, que fica mostrando plantações de milho com uma roda no meio, disso aqui desceu a astronave, aí mostra uma pedra esculpida. Semana passada eu estava assistindo um trecho de um programa desse, eu gosto muito de ciências, e a gente acompanha alguma coisa, e estavam mostrando que aquele cocardo índio era exatamente igual a um adorno que existia no extraterrestre, que esteve aqui há milhões de anos. Enfim, a pergunta que não me deixa calar é a seguinte: eram os deuses astronautas, pastor? Essa é a grande teoria, né? É aquilo que nós acabamos de falar. Quer dizer, você desloca Deus da sua perspectiva, né? Deus é uma utopia, Deus é uma invenção, e você coloca outras coisas. Entre outras coisas, tem essa tese antiguíssima da questão dos alienígenas, não é? Agora, você não tem nenhuma prova cabal, não tem nada, né? Só o Spielberg e Hollywood que consegue, né? E é engraçado que todo mundo só invade Nova York, graças a Deus, né? Ninguém invade São Paulo, né? Desde o National Kid, que era japonês, mas o povo invadia os Estados Unidos. Estados Unidos, né? Até o Godzilla já passou por Nova York. Até o Godzilla. Né? O ser humano, ele tenta fugir desta questão de Deus, porque ele não consegue explicar Deus, né? O ser humano, ele quer explicar as coisas. Aquele personagem do Jornada nas Estrelas, né? Qual, o seu Spock? Então, para ele, tudo tinha que ter lógica. Isso. Então, só não tinha lógica a orelha dele, né? Só passamos essa fase e tal, etc. Mas o ser humano, tudo que ele não consegue explicar, ele vai, então, tentar colocar uma outra coisa. Agora, você substituir Deus por alienígena, qual a vantagem que você ganha nisso? Né? Mas aí eu acho que abre uma esperança em algumas pessoas, já que nós vivemos de esperança, né? Cristo é a nossa esperança. Essas pessoas conseguem uma esperança de que exista um outro planeta, uma outra dimensão, onde talvez ele possa ir e se tornar imortal, se tornar, não sei. Né? Tem uma música que diz que todo menino era um rei, eu também já fui rei. Os Estados Unidos e outros países tentaram e conseguiram chegar à Lua, porque a expectativa deles é que encontrar algum minério, alguma coisa que fosse precioso lá. Não encontrou nada, né? Foram na Lua, professor? Bom, dizem que foram, né? Será que os astronautas foram? Eu tenho plena convicção de que o homem não foi à Lua. Até porque, se for analisar o filme, a tecnologia de hoje, as sombras, dá muita impressão de que aquilo era um estúdio muito bem montadinho e tal. Em 1969, pastor, não existia nem computador. Como é que você ia pisar na Lua? Se hoje não consegue. Hoje não consegue. Mas, é outra tese. Mas né? Supondo-se que chegaram lá, não é? O grande... a desmotivação que tem de você é que você não tem como aproveitar aquilo, né? Eles estão acabando com o nosso país, com o nosso planeta, então eles estão tentando encontrar. Tem uma coisa doida aí de você...
estão fazendo inscrição para ir para Marte, né? O cara assina um termo de que ele vai só de ida, né? Não tem volta, né? Então, o ser humano tem isso, né? Ele tem dificuldade em aceitar a ideia de um Deus que está no controle de todas as coisas. Então ele cria uma série de alternativas, né? A grande maioria delas são alternativas fúteis, né? Isso é uma negativa de Deus? Sim, mas é uma negativa de si mesmo. Quando você nega Deus, você nega a sua própria natureza. A sua própria natureza. Você negando Deus, você vai ter que criar uma outra ideia, um outro conceito. Então você passa a ter o controle. Porque ninguém tem o controle de Deus. Então o cara tem que criar alguma coisa que ele possa controlar. O que é Deus? Não é? Deus segundo a Bíblia, é o Criador de todas as coisas. É Ele quem dá origem à vida e é Ele quem sustenta a vida. Não é? E Deus tem essa... Não Deus deísta, né? É o Deus relojoeiro, né? O Deus que dá corda e vai embora, né? Cuidar das coisas dele. Os filmes que vão surgindo nessa esteira da questão de Deus aí, mais na área da comédia, não é? Você pode ver que é sempre na área mais da comédia. Tenta tornar Deus cada vez mais humano. Esse é um outro esforço também que as pessoas fazem, né? Tornar Deus o mais parecido possível comigo. Né? Então Deus se irrita, Deus tem ciúmes, Deus tem uma porção de coisas que é tudo parecido comigo. Mas na vinda de Cristo não houve por parte de Deus também essa intenção de mostrar que ele poderia ser igual ao ser humano? Eu não creio dessa forma não, Jonas. A encarnação de Jesus, ela tem como objetivo nos representar. Não representar Deus. Porque dentro daquilo que a Bíblia nos informa, daquilo que a Bíblia nos ensina, dentro desse projeto de salvação de Deus, haveria necessidade de um representante que fosse perfeito. Como nenhum de nós aqui poderia fazer essa função, porque nós esbarramos no nosso próprio pecado, então havia necessidade desta encarnação do Filho. Porque Jesus tinha que ser gente como a gente. Não poderia simplesmente aparecer aqui, porque você não aparece. Você tem que ser gerado, você tem que nascer, você tem que crescer, você tem que se desenvolver até que ele pudesse estar vamos dizer assim, no apogeu da vida para ser ceifado, né? Então, são todos os processos que qualquer ser humano enfrenta na sua vida. Ele é gerado, ele nasce, ele cresce e ele morre, né? A única diferença é que Jesus fez todo esse processo sem pecado. E ele morre e ressuscita. Essa é a grande diferença, porque ele é Deus. Mas não é a questão de Deus ser representado como nós, mas de se fazer gente para que pudesse nos representar diante do tribunal de justiça de Deus. A doutrina da justificação é uma doutrina muito bonita. Né? É uma doutrina muito bonita. Porque você tem o perdão e tem a justificação. São duas coisas muito semelhantes, mas que são de esferas diferentes. Uma é a esfera legal. Deus poderia simplesmente perdoar. Bom, tudo bem, Jonas, vamos lá, vem para cá. Mas aí como é que ficaria a questão da justiça de Deus? Ele falou que todo aquele que pecar tem que morrer. Então Deus não tem palavra. Aí você tem a doutrina da justificação. Ou seja, Deus perdoa? Sim. Mas a questão da justiça é satisfeita na cruz. Jesus paga a nossa dívida lá. Ele é o nosso representante. Paulo faz essa ligação com Adão, né? Assim como a raça humana estava representada em Adão, nós estamos agora representados em Cristo. O Adão, né? Perfeito. Esse falhou, esse aqui não. Adão
optou por transgredir. Jesus opta por obedecer, por cumprir a lei. Até o final, até a morte. O grande momento é o Getsemane. Não é nem o Calvário. O Calvário é para nós. Porque no Getsemane ele podia se arrepender e falar, não quero mais. Exatamente. A oração dele ali... Quando ele fala, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Exatamente. É o que falta para nós, né, Jonas? É o que falta para nós. Então, pastor, aí entra essa questão de muitas das atuais centrais religiosas, ou vamos chamar até de igrejas, do nome que quiser dar, usa isso para fazer com que a pessoa busque conforto terreno e não conforto na eternidade. Ou estou errado? Não, são as distorções, né? Existem... Vem para cá que você vai ser feliz aqui agora, vai ter dinheiro, carro. Entendeu? Pegando a questão do Islã, né? Tem essas pessoas que são violentas e etc. É uma distorção. Porque existem também pessoas que são do Islã e etc., mas que não têm esse espírito violento de destruir o outro. O cristianismo você tem as distorções, né? No Brasil, evangélico virou negócio. Assim como o catolicismo sempre foi um grande negócio, né? Foi um grande balcão. Né? A igreja, depois de Constantino, ela se descaracteriza totalmente. Ela sente o gosto do poder. Né? O poder corrompe. Começa em Santo Agostinho isso? Não. O Santo Agostinho vai justamente na contramão disso. Né? Ele abre mão de tudo, né? Sim, mas ali a partir dele se cria uma espécie de corrente que se transforma nisso tudo, principalmente papal? Não, eu acho que, pelo menos até onde eu tenho lido o Agostinho, a proposta dele é uma proposta cristã, espiritual, né? Mas a cidade de Deus que ele fala é praticamente o ideal do céu, né? A igreja católica e depois as igrejas protestantes, você não pode falar que Calvino tinha um projeto de poder, nem que Lutero tinha um projeto de poder, mas as ideias deles foram utilizadas de outra forma, que foge ao controle, não é? Foge ao controle. Muitas pessoas lançam, o próprio governo, vamos pôr, ele lança um projeto social, mas você não tem o controle do desenvolvimento disso. Depois que a ideia foi lançada... Quem vai se utilizar daquilo pode se utilizar de uma forma correta ou não. Né? Correta ou não. A religião é a mesma coisa, né? Você inventa a luz, né? Como ela vai ser usada, inventa a lâmpada, no caso, a luz já existia. A energia atômica. A energia atômica, por exemplo. A energia atômica é ruim? Não. A pólvora é ruim? O motor de propulsão é ruim? Não, mas ele faz com que Exatamente. Leve por caminhos tortuosos. Exatamente. Então, o Santos Dumont, né, tinha uma crise violenta, né? Quando ele viu os aviões sendo usados para jogar bomba, né? Para bombardear. Ele ficou, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, isso o afetou de uma forma profunda, né? Ele jamais imaginou. A ideia não foi essa. Ele jamais imaginou, nos piores pesadelos dele, que isso pudesse acontecer. Faça uma coisa para levar o ser humano voando rápido. Aí o cara fala, já que eu estou em cima mesmo, joga uma bomba que está embaixo. Exatamente. Esse é espírito humano. Exatamente. Por que, pastor, o ser humano tem essa necessidade de pisar na cabeça do outro para poder subir? Não dá para subir sem pisar na cabeça? Da onde vem isso? Da natureza humana. De Adão? Por isso... Vem de Caim e Abel? Não, por isso que a Bíblia diz que nós temos uma natureza pecaminosa. Não é que a gente peca aqui ou acolá. Quando nós fazemos algo que seja bom, nós estamos contrariando a nossa natureza. Não é quando a gente faz algo mal. Quando você faz uma atitude má, quando você tem um pensamento maldoso, quando você você usa a sua palavra para ofender o outro, está sendo humano. Você está sendo humano. Está certo. Reverendo Ivan Pereira Guedes, mestre em Ciências da Religião, pelo Mackenzie, nos dando aqui uma aula de religião muito gostosa de ver.
e a minha produtora ali, a Paula Maia, ela começa a gesticular e tal, e eu já sei que é a censura do tempo chegando, o tempo é inexorável, não tem para onde correr, e ela disse aqui no meu ponto eletrônico que o máximo que eu posso fazer é te dar 30 segundos para falar tchau. Ok, queridos, foi um prazer estar com você, aqui participando do programa do jeito do Jonas, mas acaba sendo do nosso jeito também, né? Ele não é tão ditador assim, né? Ele tem essa forma enfática de falar, mas a gente acaba enrolando ele aqui. E Deus possa abençoar você, que você tire hoje, pelo menos, para fazer uma reflexão, né? Aproveite hoje, faça um retrospecto da sua vida, veja quantas coisas boas Deus tem produzido na sua vida e na sua família, e que você seja grato a Deus por tudo. É isso aí, hoje Dia Mundial de Ação de Graças, dê graças a Deus pela vida, pela saúde, pela família, por você poder andar, pelo trabalho, enfim, dê graças a Deus, porque sem Deus você não seria absolutamente nada. E que esse Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.